paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez com uma palavra de Deus ao teu coração. Espero que você goste dessa mensagem, que você medite também e curta esse vídeo para, como eu disse no anterior, ter mais vídeos aqui nesse canal, trazendo a palavra do Senhor, amém? Bom, mais uma vez estava eu aqui separando a mensagem da ministração do culto de hoje à noite na igreja, domingo, culto da presença, lá na igreja União Geração Eleita, que fica na rua Severino Arboleia e Bernon, número 305, e o bairro é Aer Carvalho, São Paulo, capital. E, como sempre, vou estar trazendo a ministração aqui no YouTube após a ministração lá na igreja, amém? Bom, anotei aqui no papel algumas coisas, porque essa ministração, o Senhor foi falando muito ao meu coração acerca de tudo que eu estava lendo. E hoje eu vou trazer duas citações bíblicas acerca de coisas que tem o tipo e o antítipo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, em Números, capítulo 21, versículo 4, vai falar de quando o povo estava peregrinando pelo deserto e as pessoas, como sempre, o povo de Israel, como sempre, murmurando contra o Senhor. Apesar de todos os sinais que eles viam Deus fazendo, não paravam de murmurar, né? Então, é uma providência que Deus tomou e que se cumpre no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Então diz em Números, capítulo 21, e o versículo é de número 4, que diz assim: Em seguida partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer e nem beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse: Faça réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Em João, capítulo de número 3, versículo de número 14, Jesus, em uma conversa com Nicodemos, diz o seguinte: E, como Moisés, no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então aqui nós vemos duas passagens bíblicas em tempos totalmente diferentes. Uma se deu no Antigo Testamento, na Velha Aliança, e outra se deu no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? No livro do evangelista João. E Jesus, ele fala que assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, que quando as pessoas que estavam feridas pela serpente olhavam para aquela serpente de bronze levantada no alto de uma estaca, poste, na minha tradução ela vem assim com palavras um pouco mais de fácil compreensão. Então todos que olhassem para aquela serpente de bronze eram curados e viviam, porque até então as pessoas estavam morrendo por conta da picada das serpentes venenosas. E Jesus, ele falou, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas ele diz assim, no final do versículo 14:
para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aliás, isso já é no versículo 15. Então, assim, é uma analogia de uma coisa para outra, mas se você for parar para pensar, quem olhava para a serpente vivia. Jesus está dizendo assim, quem olhar para mim tem vida, mas vida eterna. Então, é muito, muito lindo tudo isso, né? E assim, deixa eu te dar uma mensagem. O povo de Israel peregrinou no deserto durante 40 anos. E em meio a muitas batalhas, muitas dificuldades físicas, psicológicas, mas também em meio a muito cuidado de Deus, eles murmuravam frequentemente, sempre que podia, estavam lá murmurando. Então, Deus ele fez muitos sinais ali para aquele povo. Foram pessoas assim muito agraciadas com tudo que Deus fez na sua peregrinação ali pelo deserto. Deus fez brotar água da rocha no meio do deserto para matar a sede daquele povo. Quando mandou Moisés ferir a rocha com o cajado, em Êxodo capítulo 17. Deus fez cair maná do céu, o alimento que eles estavam aqui reclamando, dizendo a Moisés que não aguentava mais aquele maná horrível. Era Deus que fazia cair do céu o maná, em Êxodo capítulo 16. Dentre muitos outros cuidados e milagres que Deus tinha com aquele povo, que Deus fazia com aquele povo. Mas o povo murmurava demais. Não importasse tudo isso, o povo murmurava demais. No início do capítulo 21 de Números, vai relatar uma vitória que o povo de Israel teve contra os cananeus. Então, bem no início do capítulo 21 de Números, vai dizer que eles estavam peregrinando pela terra, encontraram com esses cananeus e Deus deu vitória a eles numa batalha. Então, assim, logo após, a Bíblia vai dizer aqui que logo após esse acontecimento, foi quando eles começaram a murmurar contra Deus, falando que não aguentava mais o maná, falando que Deus tinha tirado eles do Egito para que eles morressem ali no deserto, sem esperanças alguma, eles murmuravam. Mas assim, eles tinham acabado de vencer uma batalha. Então, de onde vem essa falta de esperança desse povo? Não se sabe dizer. Então você pensa, o povo havia acabado de ganhar uma batalha, além de vários outros milagres que o Senhor fazia, estavam murmurando, estavam reclamando. Quais eram esses outros milagres e sinais de Deus? Eu posso citar dois. No deserto, na mesma medida que durante o dia, sempre os ajudando, é que assim, no deserto, a mesma medida que durante o dia é muito quente, escaldante, durante a noite é muito frio. Então são dois extremos e é bem assim. E o Senhor, ele estava com o povo durante o dia em forma de uma coluna de nuvem, que ali ele fazia sombra para o povo peregrinar no deserto e até quando eles estavam descansando. E durante a noite o Senhor estava com eles como em forma de uma coluna de fogo, que além de iluminar o caminho, iluminar o lugar no meio do deserto, os aquecia daquele frio. Então Deus colocou essas duas coisas aí, além de tudo isso que ele fez, para proteger o povo. Mas o povo reclamava demais. É muita ingratidão. Nos dias atuais, nós também vemos muitos milagres, sinais da parte do Senhor em nossas vidas. Nossas orações são atendidas, milagres que Deus faz. Quantas pessoas têm testemunhos grandiosos para contar. Mas nunca houve uma nação tão abençoada quanto a nação de Israel. Nunca se ouviu falar de uma nação tão abençoada, ainda nos dias de hoje. Porque há uma promessa. Deus, ele disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele também disse que Israel seria o seu povo e ele seria o seu Deus, o Deus daquele povo. Então ali tinha uma aliança perpétua. E quando o Senhor promete a aliança perpétua, é perpétua, independente do que acontecer. Então, nos dias atuais, 2020, esse ano que nós estamos vivendo, não se ouve falar de nenhuma pessoa que é judia, de nenhum judeu que não é abençoado por Deus, que não tem vida próspera, que não é um filho abençoado por Deus. Todos os judeus são muito abençoados por Deus até nos dias de hoje, por conta dessa aliança perpétua que Deus fez. Então, mesmo com todas essas bênçãos sobre a vida dos judeus, eles ainda murmuravam contra Deus. Então você pensa, pessoas que viam tantos sinais, prodígios e maravilhas,
Sempre que tinha oportunidade, sempre que alguma coisa não estava agradando, eles iam lá e reclamavam. Então eles deveriam crer. Eles deveriam apenas crer. Mas eles reclamavam demais. Durante a longa caminhada, e como eu disse, devido às dificuldades e sofrimentos causados pela vida dura no deserto, o povo perdeu a paciência. Fácil não era. Eu não estou aqui dizendo que peregrinar durante esse tempo todo no deserto era uma coisa boa, era gostoso. Não era. Então, assim, a gente sabe que era difícil. Mas um povo que vivenciou tantos milagres da parte do Senhor, desde a saída do Egito até estar no meio do deserto, tantas coisas que Deus fez, eles deveriam acreditar mais e reclamar menos. Então, assim, não estou dizendo que não era para eles parar de tipo assim, reclamar 100%, não reclamar nada e somente crer. Era realmente complicado. Mas quem viveu o que eles viveram, deveriam crer mais, acreditar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais no Senhor. Então, no versículo 6 do capítulo 21 de Números, Deus envia serpentes venenosas para picar o povo. E muitos morreram nessa historinha aí, muitas pessoas morreram. Muitos do povo de Israel morreram ali no deserto. De todo murmurar, murmuração só traz morte, prejuízo. Nada de bom, reclamar só traz prejuízo. Então assim, Deus, a Bíblia fala dos atributos de Deus, que Ele é longânimo. O que é longânimo? É tardio em irar-se. Ele demora a ficar irado, demora muito. Então você imagine que para um pai amoroso, que é Deus, mandar essas serpentes venenosas para picar o povo e matar muitos deles, então você imagine a que ponto chegou aquela reclamação do povo para que Deus, que é tardio em irar-se, se irasse para fazer isso a esse ponto. No versículo 7, o povo clama por misericórdia e Deus os ouve. Quando eles reconheceram que pecaram, porque eles disseram assim: reconhecemos, Senhor. Moisés, fala aí com Deus, nós reconhecemos que nós pecamos, que nós murmuramos. Então Deus, ele se misericordiou-se daquele povo mais uma vez, de tantas que já passaram e de tantas que ainda iriam vir até os dias de hoje, né? Então, Deus disse a Moisés que fizesse uma réplica de uma serpente, parecida com aquelas que estavam ali no meio do povo, só que de bronze, e colocasse no alto de um poste, de uma estaca, algo do tipo. E quem fosse mordido, quem tivesse mordido, já tivesse sido mordido ou eventualmente ainda fosse mordido por uma daquelas serpentes e olhasse para a serpente de bronze que Moisés ia levantar, seria curado e viveria, não ia morrer. Então você imagine, para Moisés fazer essa serpente, fabricar essa serpente ali num trabalho todo artesanal, com material duro e difícil de trabalhar como o bronze, com ferramentas antiquadas, porque você imagine a época em que era, não existia maquinário, não tinha como Moisés fazer as coisas assim rápido, era todo um trabalho manual. Então até ficar pronto, eu acredito que demorou um período de tempo aí, né? Então assim, na Bíblia, quando você lê, é um versículo após o outro, né? Se passa no versículo 6, aí já vem o versículo 7, o povo já clamou e Deus já ouviu. Moisés fez a serpente, quem olhasse já era curado. Mas na Bíblia é um versículo após o outro, mas o cronos, o tempo, eu creio que demorou um pouquinho para isso acontecer. Então ali muitas pessoas morriam, o desespero era grande, com várias serpentes venenosas espalhadas pelo arraial. Então quando você erra e você peca, você se arrepende e clama, Deus escuta. Às vezes demora, nem sempre é assim no estalar de dedos. Tem coisas que você vem pedindo ao Senhor há tanto tempo e ainda não viu, porque o cronos precisa acontecer também. Então assim, às vezes não é tão rápido, mas Ele faz. Ele vem ao teu socorro. Às vezes não é no tempo que você quer, mas que Ele vem, Ele vem. Então você imagina o quão difícil para nós é lidar com pessoas ingratas. Todos nós já tivemos experiência com pessoas ingratas, que você sente que você ajudou, fez o possível e o impossível por uma pessoa e você vê que ela não te dá um valor, você vê que ela não reconhece o que você fez. E como dói, como é difícil lidar com ingratidão, nós que somos seres humanos.
Então assim, você imagina que Deus também ficou... foi muito difícil, foi muito ruim para ele lidar com a ingratidão daquele povo. Depois de tudo que o Senhor fazia por eles, eles sendo ingratos daquela forma, reclamando, falando que não queria mais aquele maná detestável, que Deus tinha tirado eles do Egito para eles morrerem no deserto. Então assim, o que nós temos que aprender com isso é que nós temos que ser gratos a Deus. Exercer mais o hábito de ser grato, e menos de ser murmurador. No Novo Testamento, como eu li em João capítulo 3, Jesus está ali conversando com Nicodemos. Na mensagem anterior que está aqui no canal, eu falo exatamente dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos. E nessa conversa surgiram vários assuntos muito interessantes, eu recomendo você a ler. Só que aí Jesus conversando ali com ele, falando de coisas a respeito do reino de Deus, falando de coisas como nascer de novo, nascer da água do Espírito e tal. Então Jesus, ele no versículo 14, ele diz assim: é necessário, é indispensável. Essa palavra necessário que Jesus ele usa, ele está querendo dizer assim, é indispensável, não pode deixar de acontecer. É necessário que, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava dizendo assim, que quem olhasse para a serpente de bronze lá no deserto, estava ferido. Quem olhasse para a serpente de bronze vivia. E quem olha para mim levantado na cruz, vive eternamente. Vive, mas vive eternamente. Aqui não é apenas contemplar ele na cruz, mas olhar e crer que a partir do momento que ele foi para aquela cruz, se eu creio, me garante vida eterna. Agora, fica fácil de entender a comparação feita pelo evangelista João com a serpente erguida no deserto. Saiba, quem o contempla e crê nele na cruz, através disso nós ganhamos salvação gratuitamente. Crer em Jesus na cruz, olhar para ele na cruz, aliás, não é somente olhar, contemplar e dizer assim, pronto, agora eu olhei, agora eu tenho salvação. Não. Jesus na cruz representa a nossa vitória. Jesus na cruz representa a derrota de Satanás, a derrota do inferno, da morte. Então, olhar para Jesus na cruz nos garante vida, nos garante salvação. Então, assim, é muito mais lindo do que se possa imaginar. Olhar para Jesus na cruz nos garante vitória. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal aí se você ainda não está inscrito. O botãozinho aqui embaixo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau.